Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é mitos e verdades sobre a NEP, a nova política econômica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, gente, eu já falei em vários vídeos do canal que também existe senso comum nas ciências. Existem certas verdades, certas noções que vão passando, vão sendo reproduzidas, que são verdadeiros absurdos, que são contrassensos e não se questiona, não se para pensar, porque é isso, são dados como verdades consolidadas. Por exemplo, uma dessas verdades consolidadas, desse senso comum, é a ideia de que a NEP, a nova política econômica, reintroduziu mecanismos de mercado e de relações mercantis, como que recuando na planificação, na proposta de transição socialista, estava colocada ali na Revolução Russa, ou então comparar a economia chinesa, o chamado socialismo de mercado, com a NEP. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Quando acontece a Revolução Russa, é um processo eminentemente político em que não estava no horizonte do Partido Bolchevique sair estatizando toda a economia. Veja, isso não estava no horizonte. Vale lembrar, inclusive, que o Partido Bolchevique, para garantir a vitória da Revolução, ele sanciona a reforma agrária parcelar que estava acontecendo, inclusive de forma espontânea, já no campo russo, ao invés de tentar coletivizar a terra e nacionalizá-la por inteiro. Esse tema é bem famoso por causa do artigo da Rosa Luxemburgo, do ensaio, na verdade, sobre a Revolução Russa. Eu debati isso, inclusive, no meu livro Batalha pela Memória, reflexões sobre o socialismo e a Revolução no século XX. Coloca aí na tela, Maxwell. Então, os bolcheviques, de saída, a terra não é nacionalizada, e a ideia inicial, inclusive o Rui Mauro Marini faz um debate muito bom sobre isso, num texto que é parte da coletânea Pátria Socialista ou Morte, Marxismo Latino-Americano e Caribenho. A ideia inicial dos bolcheviques não era também estatizar boa parte ou a imensa maioria das fábricas das zonas urbanas e industriais da Rússia. Isso foi ditado por necessidades objetivas da paralisação da produção a partir da sabotagem de burgueses e a partir do próprio avanço da guerra civil e a fuga, né, de burgueses. Porque a galera teve uns empresários burgueses que, quando viu que os bolcheviques lideraram a tomada do poder, fugiram, né? Foram para os Estados Unidos, uma imigração massiva de burgueses para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental. Então, o avanço do processo de estatização na economia russa foi muito ditado pela própria reação desesperada da burguesia de sair fugindo e, em seguida, pelas necessidades da guerra. Da Revolução de Outubro de 17 até 1920, não teve planificação nenhuma da economia, nem isso estava em debate de maneira objetiva. O que teve foi um esforço de uma economia de guerra, Economia de guerra pressupõe mobilização total, economia de guerra pressupõe que o cotidiano está suspenso e todos os aspectos da produção vão funcionar de acordo com as necessidades da guerra, né, da política de defesa, e dentro de uma dinâmica em que, por exemplo, existia sinais de sabotagem ou então de baixa produtividade proposital em uma determinada fábrica que produzia um insumo industrial importante para o esforço de guerra. Aí os bolcheviques iam lá e nacionalizavam essa fábrica dentro de uma política de esforço de guerra. A economia russa, de 1917 até 1920, não existia nada, absolutamente nada de planificação. O que existia era uma economia de guerra.
uma economia de guerra com todas as características do que é uma economia de comando numa situação de guerra, com mobilização total, com reconversão produtiva para as necessidades da guerra, com adequação do aparato produtivo para as necessidades da guerra e dentro de um contexto específico, que era uma guerra uma guerra civil, né? O final da Primeira Guerra Mundial e estendendo a Guerra Civil, com um contexto específico com caráter de classe acentuado, que no poder político estava uma força revolucionária, proletária, e os burgueses saíram fugindo do país. Então veja, é um mito, é falso dizer assim, a ANEP foi um recuo porque reintroduziu medidas de mercado. Veja, essa ideia de reintroduzir medidas de mercado em si, a gente precisa qualificar, mas é preciso deixar claro que se você estiver falando de recuo no sentido de uma economia de guerra, a gente pode até debater isso, né? Mas assim, não existia economia planificada. Não é como se tivesse uma economia planificada, aí veio a ANEP, reintroduziu mecanismos de mercado e nesse sentido é um recuo. Ou então, se você estiver debatendo recuo no sentido de voltar a estimular a propriedade privada e relações mercantis frente à destruição da propriedade privada e de relações mercantis que aconteceu no contexto de guerra. Veja, a eliminação de várias relações de propriedade privada e de relações mercantis não aconteceu por uma política planejada. Não foi assim, os bolcheviques tomaram o poder em outubro e aí começaram uma política planejada e planificada de suprimir relações mercantis e de sair estatizando várias empresas e fábricas. Não foi isso que aconteceu. Se deu uma estatização improvisada, precária, ditada pelas necessidades da guerra, tanto de concluir os acordos de paz da Primeira Guerra Mundial, como as necessidades de enfrentamento da Guerra Civil, né? Da guerra entre Exército Vermelho e Exército Branco. Acontece que, e esse ponto é fundamental, que pouca gente debate, acontece que para muitos militantes do Partido Bolchevique, inclusive dirigentes importantes, aquela economia de guerra, aquela miséria generalizada, mas socializada, e era uma miséria generalizada, mas numa situação do igualitarismo radical, aquela economia de guerra era socialismo. Aquilo era o socialismo realizado. Aquilo era uma economia planejada. E aí, veja, esse aspecto é muito importante e eu acho que precisa ser melhor considerado e pensado, que é, por muitos anos, se teve como única experiência de socialismo os 2 meses da Comuna de Paris. A Comuna de Paris também foi uma economia de guerra. Também foi uma economia de guerra. Uma economia de guerra que durou pouco mais de 2 meses, numa cidade de só 2 milhões de habitantes, com todas as características do que é uma economia de guerra. Ao meu ver, tem vários aspectos da Comuna de Paris que a gente não pode pegar ipsis literis e querer fazer daquilo um modelo de economia socialista, tanto pela escala do processo, repito, estamos falando de uma cidade só de 2 milhões de habitantes, então assim, é basicamente Recife, organizar a economia de Recife, sabe? É só 2 milhões de habitantes e que durou 2 meses e que isso aconteceu num contexto de guerra, com as características específicas de mobilização total e de suspensão do cotidiano, que são típicas de uma guerra, né? Eu até pincelei alguns aspectos disso num texto que eu publiquei, o Não Debate sobre a China nas Tribunas de Debate, que tem uma característica específica de um debate interno da minha organização, e não tem problema divulgar porque a tribuna é pública, e tem um trecho ali que eu falo sobre a Comuna de Paris e alguns aspectos dela. Depois dê uma lida na parte sobre a Comuna de Paris. Coloca na tela, Maxwell, por favor. E aí, veja, acontece que quando vem a NEP, muitos militantes do Partido Bolchevique, eles se sentem traídos. Muitos batizam a NEP de nova extorsão do proletariado. Há crises em bases do partido, em várias regiões e cidades. Porque, assim, às vezes se conta a história, parece a jornada do herói, né? Tava lá um problema, a Helene, que era um gênio, viu que tinha um problema e propõe a NEP e todo mundo aceitou porque a Helene era foda e acabou o problema. Não, foi uma crise no meio do partido. Foi uma crise, inclusive... Preste atenção. Foi uma crise, inclusive, no apoio à Rússia soviética na Europa. Vários e vários intelectuais, depois da introdução da NEP,
achavam que aquilo ali era traição dos ideais da revolução. Que eles olhavam para a miséria generalizada, porque a Rússia estava na miséria, gente. Eles olhavam para a miséria generalizada, olhavam para racionamento de alimentos, olhavam para todo aquele igualitarismo radical, bruto, e viam aquilo como socialismo realizado. Nesse sentido, nesse aspecto, ao meu ver, quem faz um bom debate sobre o impacto cultural na Europa na época da adoção da ANEP é o Domênico Lossurdo, no livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política. Lossurdo, a meu ver, mostra de maneira satisfatória como, para muitos militantes, abandonar o comunismo de guerra era trair o socialismo, porque aquele igualitarismo radical, aquela volta para as trocas naturais, aquele fim do uso monetário, por exemplo, no campo, a circulação de moeda no campo russo praticamente desapareceu. As relações mercantis praticamente desapareceram. Cada camponês virou tendencialmente uma unidade produtiva autocentrada, que ele produzia o básico para comer, né, para ele e sua família comer. E aí, assim, e não tinha trocas de excedente. Então, assim, era uma miséria absoluta, mas não tinha relação mercantil, não tinha dinheiro. E tendencialmente, por exemplo, a maioria da economia russa também não tinha trabalho assalariado, já que cada família camponesa tinha uma produção autárquica. Então, o Lossurdo mostra de maneira muito qualificada como a gente não pode encarar a ANEP como... a ANEP foi só um recuo tático de uso de relações de mercado. Veja, a ANEP foi uma crise no âmbito do partido. Foi um negócio que não foi fácil não, viu? Foi uma crise no âmbito do partido, porque para muita gente, uma economia de guerra era sinônimo de socialismo. E a grande contribuição, inclusive, dos bolcheviques, que até hoje, ao meu ver, tem uma porrada de comunista que não assimilou, é que não dá para pensar o socialismo como uma economia de guerra, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você estabelecer um igualitarismo e uma circulação com um comando central de riquezas, produção e circulação de riquezas, num contexto de guerra, de mobilização total. Isso, beleza, suprime vários aspectos de relação mercantil, suprime vários aspectos de relação monetária, funciona como um comando central planejado, mas isso não é socialismo. Economia de guerra não é socialismo. Sabe? Reorganizar a economia num contexto de defesa de uma invasão de uma potência estrangeira ou num contexto de um conflito civil, né, com mobilização dos setores reacionários da burguesia, dos latifundiários, dos membros das Forças Armadas, do Estado czarista, isso não é socialismo realizado, né? Acho que tem que fazer esse debate. E aí, quando a ANEP é introduzida, paulatinamente o funcionamento da ANEP é que se começa a construir um sistema de planificação na União Soviética, mas que só vai ser posto em prática enquanto elemento guia da economia no final dos anos 20, começar a ser posto em prática, e, concretamente, a economia soviética só se torna uma economia em que é 100% planificada, no sentido de que, mesmo existindo relações privadas, porque nunca deixou de existir, gente, relações privadas na economia soviética, é importante saber disso, trabalho por conta própria e por aí vai, não sei o quê. Mas assim, só se torna uma economia planificada no final dos anos 30. Então, pense o seguinte, primeiro aspecto de planificação foi, ainda nos anos 1920, foi criado um plano setorial de eletrificação da União Soviética. Aquilo ali foi primeira experiência de tentar pensar, planejar a coisa. É nesse contexto que tem a famosa frase de Lenin, que o socialismo é soviético mais eletrificação. Então, a perspectiva de eletrificar a Rússia a partir de um plano setorial, numa economia que não era planificada, presta atenção, foi 1920. Em 1921 é que é criado a Gosplan, em fevereiro de 21, e aí o Partido Bolchevique, União Soviética, adota a ANEP em março de 21. Então, assim, a ideia de que a China vive uma grande NEP, tem gente que diz que eu não critico o Domênico Lossurdo, por exemplo, é uma crítica, para mim tá muito claro, é anacrônico a ideia de que a China vive uma grande NEP, porque é a ideia que você tem planificação, recuo, abertura para relações de mercado, para depois avançar de novo na planificação. Quando a NEP é introduzida, não existia planificação na União Soviética, porra. Tá ligado? E aí é paulatino, são processos concomitantes a fortalecimento de relações mercantis e monetárias, junto com o reestímulo à propriedade privada em alguns setores da economia,
com o começo da criação de uma institucionalidade para forjar mais na frente uma economia planificada. Veja, a Gosplan é criada em 21. O primeiro plano quinquenal da União Soviética é aprovado no final de 28 e aplicado a partir de 29. O Edward Carr, no livro De Lenin a Stalin, faz um bom debate sobre esse período, no sentido de que, gente, ninguém sabia como é que se planificava uma economia, não. Lembrando, a Comuna de Paris durou 2 meses e aquilo ali foi uma economia de guerra. E os bolcheviques achavam que a economia de guerra era socialismo e tiveram que descobrir que não era. E aí foram começar a pensar o que é planificar uma economia. O modelo foi o Plano Setorial de Eletrificação da União Soviética, e a partir dele se desenvolveu a Gosplan, sendo que a Gosplan, inicialmente, quando foi fundada, era muito mais um órgão de pesquisa e indicação de política econômica do que um órgão de centralização de informação, formulação de um plano e guia da economia. E aí, quando você fala assim, porque tem gente que defende que a China atual é socialista por um caminho que, ao meu ver, é muito ruim. Quer dizer assim, mas não tem problema relações mercantis no socialismo porque teve a NEP. Gente, o que vocês estão chamando de mercado? Por exemplo, mercado, né? Quer dizer, a NEP introduziu relações de mercado. É fantástico como nós somos materialistas, né? Históricos, como às vezes falta história no nosso debate. O que era a NEP? Tinha uma fábrica, que a fábrica tinha baixa produtividade, e a fábrica, ou então outra fábrica estava fechada. Aí você alugava ela para um capitalista. Você fazia a concessão para um capitalista administrar essa fábrica de acordo com um contrato com o Estado, por exemplo, determinava níveis mínimos de produção. E aí, essa propriedade, ela não era privada. A institucionalidade da União Soviética permitia que essa fábrica fosse retomada a qualquer momento. O que estava colocado ali, e isso ficou claro para muita gente, é que o partido, especialmente inclusive por causa das perdas que ele sofreu na Guerra Civil, e o Isaac Dolcher faz um debate muito bom sobre isso na trilogia dele biográfica sobre Trotsky, especialmente o Profeta Armado e o Profeta Desarmado. Coloca aí na tela, Maxwell, que o partido perdeu, morreu, milhares de quadros, não sei o que e tal. O partido bolchevique e os sindicatos, eles não tinham expertise técnica para fazer funcionar todo o aparato produtivo herdado da era capitalista. Então, a ideia era chamar antigos proprietários, antigos engenheiros, ou então fazer contratos com capitalistas de outros países, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos, para dizer assim, por 10 anos, você vai poder ser o proprietário, entre aspas. Era muito mais o administrador, né? O gerente dessa fábrica. Você vai poder ter lucro, mas na prática a fábrica era do Estado. E se o fulaninho rompesse os critérios de contrato, ele poderia ser expropriado a qualquer momento e foda-se. Então, a gente está falando muito mais de uma medida prática aqui para fazer com que o aparato produtivo seja reerguido e voltasse a funcionar na ausência de quadros capazes de fazer naquele momento uma administração direta, né, daquele aparato produtivo, de quadros do partido. Além disso, há retorno de relações monetárias. Durante o contexto da Guerra Civil, se fazia requisição direta de cotas de cereais, por exemplo, para os camponeses, sem nada em troca. E aí, beleza. Aconteceu o natural. Por mais que o camponês estivesse ali apoiando os bolcheviques em defesa da mãe Rússia, contra o exército branco, contra os latifundiários que querem acabar com a reforma agrária, que querem tomar a terra, aconteceu o natural em situações como essa. O camponês foi cada vez mais reduzindo a produtividade, porque é isso, eu vou consumir o básico para sobreviver, e para que eu vou produzir excedente? E se vai ser confiscado politicamente para garantir o abastecimento das cidades e do Exército Vermelho. Então, se tratava de quê? Se tratava de garantir uma produção mínima nas cidades, nas fábricas, criando artigos necessários que os camponeses queriam e trocando esses artigos por cereais, né, por excedente produtivo, a partir de trocas monetárias. Então, era basicamente a reintrodução da circulação monetária, tinha como função principal dar um estímulo impessoal
que não fosse a coerção política para os camponeses aumentarem a produtividade, dado as margens de possibilidades que estavam colocadas ali diretamente. Com aquele nível tecnológico, com aquela distribuição de terras e tal, era possível de imediato aumentar a produtividade agrícola com os estímulos corretos. Então, assim, é bem complexo chamar isso de mercado, né? Tipo assim, um conjunto bem limitado de artigos, inclusive muitos deles ligados à sobrevivência material mais básico, como roupas e utensílios para trabalhar e utensílios domésticos, uma produção muito rústica, muito simples, indústrias de baixíssima composição orgânica do capital, de baixíssima complexidade, de baixíssima produtividade, para estimular o aumento de produtividade de maneira imediata no campo. Ou então a volta de criação de lojas privadas, de centros de abastecimento, porque também não se tinha quadros, experiência administrativa e capacidade de organizar a distribuição de bens de consumo, especialmente nas cidades, de maneira administrativa. Então, assim, parece, às vezes, que quando se fala de mercado na NEP, parece que a galera tá falando, sei lá, de um mercado de consumo, como é o mercado no Brasil hoje. Que a gente compra computador, a gente compra livro, a gente compra mouse, a gente compra copo, a gente compra uma infinidade de produtos, desde uma rede gigantesca de lojas físicas, passando por lojas de internet, sistemas de transporte, um negócio ultra complexo. A gente tá falando de um mercado, gente, que assim, de verdade, a gente chama de mercado na falta de um termo melhor, viu? Mas eu acho até complicado. Se a gente fosse rigoroso sociologicamente, eu acho até complicado chamar isso de mercado. Vocês entendem? Assim, eu acho até complicado chamar isso de mercado. E quando vem a planificação da economia soviética, a gente está falando de uma planificação basicamente de um modelo de desenvolvimento extensivo. O que é que significa isso? Grosso modo, infraestrutura, bens de capital e indústria de defesa. Então, é muito fácil, inclusive, desde uma perspectiva de planejamento central, você planejar o desenvolvimento extensivo. Porque o que é bens de capital, gente? O que é infraestrutura? O que é indústria de defesa? Lembra muito os aspectos, por exemplo, da política de planejamento aqui no Brasil, durante a era desenvolvimentista. É construir estrada, é construir ponte, é construir hidrelétrica, é construir linha de transmissão elétrica, é construir barragem, é construir siderúrgica, sabe? Esse tipo de coisa é muito fácil para um sistema de planejamento central com baixíssimo grau de flexibilidade efetivar, porque a gente está falando de ramos produtivos extensivos em que produzem em massa mercadorias padronizadas e que, inclusive, não tem como destino a subjetividade de dinâmicas de consumo ultra complexas de ambiente urbano, sabe? Então é isso, metrô é metrô, meu querido, é fazer os trilhos, pá, vagão, não sei o que, cavar buraco e pau. Hidrelétrica é hidrelétrica, meteu ali a hidrelétrica, fez o negócio, criou a linha de distribuições e tal. Inclusive, o grande problema da União Soviética é que foi um planejamento muito marcado pela determinação, pela experiência da guerra, embora os bolcheviques tenham feito um debate, uma crítica muito interessante e muito importante de que a economia de guerra não é socialismo realizado. Mesmo assim, o modelo de planejamento foi muito marcado pela experiência da Guerra Civil na Rússia, foi muito marcado também pelo risco da Guerra Mundial futura, que você pode odiar o Stalin quanto quiser, mas o Stalin disse, em 1929, num discurso para formandos da Academia Militar Soviética, que em 10 anos teria uma nova guerra mundial. O miserável acertou. Tá ligado? O miserável acertou. Eu também debato isso no meu livro A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX. Coloca aí na tela, Maxwell, em que a política de desenvolvimento soviética, a planificação da economia, foi muito ditado pela perspectiva de guerra futura. Inclusive, o urbanismo soviético dos anos 30 era um urbanismo pensado num contexto de uma guerra que estava chegando, uma guerra vindoura, tá ligado? Esse tipo de planejamento extensivo para infraestrutura, defesa e bens de capital dá certo que é uma delícia. E é isso.
Dá certo, que é uma delícia. E dá certo e dá muito certo. Deu certo na União Soviética, deu certo na China, deu certo na Coreia, deu certo em alguns países de República Popular, deu certo no Brasil, que era um planejamento que não era tipo soviético, era um planejamento indicativo, né? Não era um planejamento alocativo direto, mas também deu certo no Brasil, deu certo na Índia pós-independência, é isso. Você quer construir infraestrutura, criar indústria de bens de capital naquele padrão tecnológico da época, e você quer pensar em indústria de defesa, planejamento estatal direto, planificação direta é uma beleza. Quando você cria uma sociedade urbana com níveis de complexidade e de padrões de consumo muito mais altos e muito mais complexos, aí o tipo de planejamento da União Soviética tem vários problemas, e o que remete a um debate gigantesco que aconteceu na sociedade soviética a partir do final dos anos 50 e que se estende aos anos 60 e 70, e que, por exemplo, na era Khrushchev, ao meu ver, o Nikita Khrushchev adotou um mecanismo equivocado, que ele deu autonomia fiscal para as empresas, no sentido de que cada empresa poderia buscar o lucro competindo com outras unidades produtivas, então teria certa autonomia fiscal, só que não existia, por exemplo, flexibilidade na produção de insumos. Então se criou um gargalo gigantesco, que é inclusive uma economia planejada que tinha escassez relativa de insumo, porque você flexibiliza e liberaliza o processo de produção de produtos finais, né, de bens de consumo, por exemplo, mas não dá um correspondente para a produção e circulação de insumos. Então você cria escassez relativa de insumos numa economia planificada, assim, um bagulho maluco, assim, a economia planificada da União Soviética a partir dos anos 60 vive uma dualidade, que era os aspectos de desenvolvimento intensivo iam muito bem, obrigado, por exemplo, o setor aeroespacial, já os aspectos de desenvolvimento intensivo ligados ao novo padrão de consumo urbano industrial iam muito mal, obrigado, né? E a própria transferência tecnológica, por exemplo, dos setores de defesa para aplicação de uso civil, tinha problemas sistêmicos naquilo ali. Enfim, então, o que eu quero dizer com isso? Veja, todo debate sobre a NEP é um debate que parte de uma abstração. Ah, não, foi reintroduzida a propriedade privada. Eu não chamaria isso de propriedade privada. A dinâmica jurídico-política em que o caba pode ser expropriado a qualquer momento e não pode dizer nada, eu teria dificuldade de chamar isso de propriedade privada. Ah, não, na NEP foi reintroduzido relações de mercado. Eu também tenho dificuldade de chamar isso de mercado, sabe? Uma dificuldade de chamar isso de mercado, e se esquece de que antes da NEP não tinha economia planificada, tinha uma economia de guerra, por todas as características de uma economia de guerra, se esquece o aspecto sociológico e o elemento do aprendizado que está ali colocado, né? De que a economia de guerra não é socialismo realizado, e que esse negócio de o socialismo é o fim de quê? Fim do dinheiro, fim das relações mercantis, fim da propriedade privada. Pode existir, por exemplo, o fim do dinheiro, que não signifique um avanço do socialismo, mas sim uma regressão civilizatória. Por exemplo, os camponeses, no contexto da guerra civil, que simplesmente acabou qualquer circulação monetária, se encapsularam em produção para autoconsumo, porque era isso, não tinha estímulo à produtividade. Beleza, acabou o dinheiro, isso é um avanço da superação da forma mercantil, da forma valor? Não, porra, isso é uma regressão civilizatória. Do mesmo jeito que na Líbia, em vários territórios, você acabou o uso de dinheiro. Por que você acabou o uso de dinheiro? Porque o país foi destruído por bomba dos Estados Unidos, porra. Então ninguém usa mais dinheiro. Tem circulação monetária, mas isso não é nenhum avanço de superação da forma-valor. Enfim, foi um processo de aprendizado muito interessante para os bolcheviques. E aí você pega esse contexto específico da União Soviética, com as particularidades da União Soviética, e a galera quer tirar disso um debate filosófico. Ah, o socialismo é compatível com o mercado? Sim, por causa da NEP. Pelo amor de Deus, sabe assim... Ou então, que é um negócio que o Domênico Lossurdo fazia, e se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Lossurdo, eu dizia pra ele que é assim: ah não, mas o que a China vive é uma grande NEP. Não é não, pô, nada a ver, 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 nada a ver. Além disso, eu acho que as pessoas desconsideram que o Lenin, por exemplo, quando viu o comunismo de guerra e o período de implementação da NEP que o Lenin defendeu, o Lenin faz uma reflexão muito interessante, que é sobre temporalidade
verdade histórica. Quando vem a Revolução Russa, o Lenin, todos os bolcheviques esperavam uma revolução mundial muito rápida e esperavam, por exemplo, o Trotsky dizia, gente, o Trotsky foi comissariado do povo para relações exteriores. O Trotsky dizia que ia assinar alguns decretos e depois ia fechar o ministério porque ele esperava a revolução mundial na boca. O Lenin, o Estado da Revolução, está dizendo que rapidamente vai superar o burocratismo e tal. Quando vem a Revolução Alemã é derrotada, comunismo de guerra, guerra civil, não sei o que e tal, o Lenin faz uma reflexão de que o processo de criar as condições materiais, e condições materiais aqui, tendo como incluído nessas condições a dimensão cultural, subjetiva e por aí vai, de superar as formas históricas do capitalismo, é um negócio geracional e que, por exemplo, criar um aparelho de Estado verdadeiramente soviético era um negócio geracional, de que o desenvolvimento das forças produtivas para criar relações sociais que superassem totalmente a forma-valor do capitalismo era um negócio geracional. E o Lenin falava inclusive de avanço e recuo nesses aspectos geracionais, sabe? Então não era nem, inclusive, o Lenin não fazia um debate abstrato, isso era muito bom no Lenin, sobre o socialismo, quando é que a gente vai extinguir o dinheiro, quando é que a gente vai extinguir não sei o quê. O Lenin fazia um debate muito concreto sobre, por exemplo, no final da vida, antes de morrer, o Lenin estava debatendo a necessidade imperiosa de montar um aparato educacional e cultural de qualidade para socializar o máximo o conhecimento humano, para socializar ao máximo o ensino, né, para acabar com o analfabetismo, para, elevando o nível cultural do povo soviético, avançar mais rápido na socialização das tarefas administrativas cotidianas de um Estado e combater o burocratismo. Só que ao mesmo tempo que o Lenin está pensando isso, ele está pensando também no aspecto de curto, médio e longo prazo, né? Então o que é que a gente pode fazer do ponto de vista concreto em termos de produtividade do trabalho, em termos de desenvolvimento do aparato produtivo, socialização da educação, da cultura, formas de controle, né, da classe trabalhadora a partir dos sindicatos, dos comitês de fábrica, sobre os administradores do partido que estão na fábrica, a famosa polêmica de Lenin contra Trotsky e Bukharin sobre a questão dos sindicatos, é Lenin dizendo que a classe trabalhadora precisa ter os seus sindicatos para se defender, inclusive do Estado operário, sabe? Porque, enfim, tem um processo de longo prazo ali de como criar uma dinâmica de gestão do poder pela classe trabalhadora, e a coisa não é automática, não é porque é o partido do proletariado que o proletariado para sempre está representado. Então tem uma série de debates interessantes, todos eles são perdidos. Eu sinceramente, eu acho que a gente faria muito bem se em alguns debates, não só sobre a história da União Soviética, mas alguns debates também sobre a China atual, a gente se banhasse de história e parasse de usar termos abstratos sem fazer uma reflexão histórica concreta sobre o que a gente está falando. Por exemplo, pode ter socialismo com mercado. Veja, que tipo de mercado você está falando? Por exemplo, só para o vídeo, eu sei que o vídeo está ficando muito longo, mas só para dar um exemplo para vocês. A Iugoslávia tinha mercado. Cada unidade produtiva era autogerida, só que não existia um planejamento central, por exemplo, de tipo soviético na Iugoslávia. Você tinha uma macroeconomia keynesiana, em que os preços centrais da economia, como taxa de juros, como câmbio e tal, eram controlados centralmente pelo Estado dentro de uma lógica de planejamento, mas era planejamento indicativo. Então, por exemplo, na Iugoslávia você tinha mercado. E o mercado, por cada unidade produtiva, era mais ou menos autônoma, gerido pelos trabalhadores e trabalhadoras e intercambiando entre si a partir de um mercado ultra-regulado, com os preços macroeconômicos todos controlados politicamente. Mas era um mercado. Que mercado você está falando? É um mercado da Iugoslávia? É esse o mercado? Ou então é um mercado, por exemplo, das democracias populares, né, do leste europeu, em que, de novo, de maneira geral, né, foi um planejamento de tipo indicativo, né, muito mais um planejamento tipo keynesiano do que um planejamento tipo soviético, com a estatização de alguns meios estratégicos de produção, reforma agrária, mas com vastos setores de propriedade privada. Isso é o leste europeu, nos anos 50, 60. Tipo, que tipo de mercado você está falando? Ou você está falando do mercado inglês, na Inglaterra do século XIX, por exemplo, o mercado que vai surgindo e que o Edward Thompson
estuda tão bem, falando da contradição entre as relações mercantis que estão surgindo ali e a economia moral da classe trabalhadora. Assim, concretamente, que tipo de mercado a gente está falando? Que tipo de relações mercantis a gente está falando? Sabe? Parece que o mercado, planejamento, são entidades abstratas. Parece que cada um preenche com a sua subjetividade o significado dessas palavras. Então, assim, quando eu falo mercado, eu tô pensando numa coisa, você pode estar pensando outra. Só que, assim, a gente dá como pressuposto um certo acordo mútuo de entendimento que, na verdade, não. Assim, se você me perguntar, o mercado é compatível com o socialismo, eu não sei. Que mercado a gente tá falando? Por exemplo, também, uma dinâmica de cooperativas de produção agrícola que não tem uma economia centralizada, uma produção centralizada. São diversas unidades cooperativas de produção que comercializam entre si e os seus produtos. Veja, isso é uma forma de mercado. Que tipo de mercado a gente está falando? Então, enfim, eu acho que a gente precisa superar algumas limitações de debates que são viciados e mergulhar na história, né? E dar historicidade concreta para os temas. Foi isso que eu tentei fazer, por exemplo, do meu livro, né? Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. Leiam, por favor, para ver se a gente consegue avançar nos debates de maneira concreta. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.